Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de noções de sustentabilidade. Vamos iniciar essa aula estudando a Declaração de Estocolmo, norma Soft Law, que eu já expliquei na aula anterior qual que é a diferença com tratados e convenções internacionais e acordos. Pois bem, qual que era o objetivo da Declaração de Estocolmo de 72? Percebam que é desde a década de 70 que nós temos essa preocupação com a orientação à humanidade no esforço de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando a assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Ok? Então, na década de 70, nós tivemos a reunião de alguns estados, lá na Suécia, em Estocolmo, para deliberar sobre essa questão de preservação do meio ambiente, garantindo que as futuras gerações também, pudessem usufruir dos recursos naturais. Professora, tá aí onde surgiu o desenvolvimento sustentável? Não surgiu aqui. Aqui nós temos um termo para essa denominação, no caso, uma denominação denominada, melhor dizendo, ecodesenvolvimento. Ok? Então, o termo correto para isso aqui, esse objetivo que eu trouxe, inclusive, da declaração para vocês, é ecodesenvolvimento. Então, pessoal, aqui nós temos um embrião do desenvolvimento sustentável. Mas percebam, nós não estamos falando aqui de preservação das relações sociais. Nós não estamos falando aqui de relações econômicas, desenvolvimento econômico. Então, não estamos falando de desenvolvimento sustentável. Nós estamos apenas falando de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para garantir às futuras gerações e às presentes, naquela época da década de 70, um acesso a esse meio ambiente. Ok? Então, cuidado, não é desenvolvimento sustentável, é um embrião do desenvolvimento sustentável que nós denominamos de ecodesenvolvimento. Ok? Cuidado, porque as provas de concurso, apesar de que nós, professores, já estamos batendo na tecla bastante com essa questão, às vezes, elas podem confundi-los, falando que foi na Declaração de Estocolmo, de 72, que desenvolvimento sustentável foi adotado como princípio, que nós tivemos o conceito dessa denominação, e, na verdade, não. Aqui é o ecodesenvolvimento. Então, cuidado, tá bom? Mas, importante nós sabermos sobre a Declaração de 72, que nós tivemos uma conscientização sobre o uso dos recursos não renováveis. Nossa, professora, mas por quê? Nós estamos falando da água aqui? Não. Vejam, década de 70, nós estávamos no auge da crise do petróleo. O Brasil estava passando por uma crise tremenda. Então, o que acontecia? Nós tínhamos aqui o fomento do setor automobilístico, estava bem aquecido, e esse setor automobilístico era totalmente dependente da gasolina. Nós não tínhamos biocombustíveis, etanol, nós não tínhamos. Então, vejam, a gasolina que é proveniente do hidrocarboneto, do petróleo. Nós temos as refinarias, refinaria de Cubatão, eu moro do lado, ali em Santos. Então, percebam, nós tivemos esse auge da nossa necessidade por petróleo na década de 70. Então, o Brasil não deu a mínima para a Declaração de 72. O que o Brasil fazia? Olha, indústrias, eu estou nem aí para a preservação do meio ambiente. Eu quero que vocês venham se instalar no meu território. Vou conceder benefícios fiscais, creditícios, financeiros, enfim. Tá? Então, as normas ambientais aqui para o Brasil, tudo que foi deliberado na Declaração de 72, era nada, tá bom? Então, cuidado. Mas nós também tínhamos aqui a cooperação internacional, um princípio do direito internacional do meio ambiente, por meio de transferência de tecnologias e recursos financeiros. Então, a Declaração de Estocolmo previa, no caso, a transferência de tecnologias e recursos financeiros como instrumentos para viabilizar a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok? Políticas ambientais nacionais, então os estados que participaram dessa norma soft law deveriam implementar políticas no âmbito doméstico. E
aqui o ecodesenvolvimento de forma expressa, que eu já trouxe para vocês na aula passada. Então, cuidado. Nós tivemos aqui uma significativa, né, preocupação com a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas ainda foi meio tímida. Por quê, professora? Vejam, nós tivemos, depois da Declaração de 72, algumas outras reuniões. Mas a mais importante foi a Declaração do Rio, de 1992, ou ECO, ou Rio 92. Como vocês forem encontrar na prova, né? A vontade do examinador, seja CESP, FCC, Consulplan. Então, nós temos que, né, estar preparados com os sinônimos, porque às vezes o examinador fala, não, vou denominar Rio 92. Não, hoje é a Declaração do Rio. Não, é ECO 92. Vocês precisam saber os sinônimos, tá bom? Então, cuidado. Nós tivemos a manutenção dos valores já consagrados pela Declaração de 72. Só que percebam, aqui nós já tínhamos um outro cenário internacional. Nós não estávamos mais na crise do petróleo. Década de 90, já havia um anseio por práticas de preservação ambiental e também em relação a práticas de preservação das relações sociais. E também, e vocês já vão entender por que eu estou falando esse também, esses 3 pontos, né? Em relação ao desenvolvimento econômico. Então, aqui, nós temos um outro cenário internacional e também em relação ao Brasil. Tanto que o Brasil foi sede, aqui o Rio de Janeiro, foi sede dessa declaração de 92. E depois nós tivemos uma outra reunião em 2012, que é a Rio+20, tá bom? Mas nós também tivemos alguns avanços além da manutenção desses valores consagrados em 72. Nós tivemos a preocupação com a saúde, tanto que se vocês estudarem a lei do SUS, a lei 8.080, vocês vão verificar que o SUS também tem essa preocupação com a preservação do meio ambiente. Lógico, quanto mais, né, no caso do desmatamento, nós tivermos no âmbito do nosso país, no nosso território, nós teremos mais epidemias. E nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que também, né, são instrumentos para viabilizar uma saúde pública de qualidade. Então, essa preservação do meio ambiente também traz repercussão em relação à saúde pública. Também nós temos a questão das populações tradicionais, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ok? Essas populações, elas possuem uma ligação com a terra. Tanto que nós temos a demarcação de terras indígenas, que está sendo um ponto bem controvertido agora no cenário nacional, por causa dessa guerra entre fazendeiros lá no norte do país e também os povos indígenas, e é objeto de várias jurisprudências, principalmente em direito ambiental, em questão de dupla afetação da lei do SNUC e também de terras indígenas, ponto de direito ambiental que nós estudaremos em direito ambiental. Mas percebam que os índios, eles estão ligados com a terra. Então, eles devem ser protegidos, ok? Além das relações sociais que eles desenvolvem, que é cultura. E cultura faz parte de meio ambiente cultural, que faz parte do meio ambiente como um todo, ok? Nós temos tanto o meio ambiente natural quanto artificial. Então, percebam, há essa necessidade de preservação. Mas também nós temos a questão da mulher, a questão de normas trabalhistas, mas, no caso, flexíveis para a mulher, a questão de fazer um intervalo de 15 minutos entre a jornada de trabalho normal e as horas extras, a questão para a amamentação de filhos e também a questão de salário maternidade, ok? Estabilidade também da gestante. Então, são questões que foram discutidas aqui na Rio 92. A questão da infância, da juventude, questão de trabalho escravo infantil, a questão de prostituição e tráfico internacional de crianças. Tudo foi discutido. Então, percebam que houve uma ampliação do objetivo das declarações das normas soft law em matéria de desenvolvimento sustentável. Tá bom? Nós tivemos a legislação doméstica
como reflexo das normas internacionais, por causa do princípio número 8 da Agenda 21, que eu já venho falando para vocês. Nós tivemos o meio ambiente como forma de erradicação da pobreza, e até hoje nós temos este objetivo em relação da preservação do meio ambiente e erradicação da pobreza em vários diplomas internacionais. A COP22, que foi a reunião das partes após a COP21, lá em Marrakech, no ano passado, mencionou que quanto mais nós tivermos em questão de degradação ambiental, mais as populações se tornarão pobres, miseráveis. Por quê? Imagina, aqui no Rio de Janeiro, né, nós tivemos vários desastres ambientais e sociais nos anos passados por causa do desmoronamento de morros, os deslizamentos dos morros. E as pessoas que não possuem recursos financeiros, o Estado está nem aí, elas vão, né, instituir suas residências, seus domicílios, nos pés dos morros. Infelizmente, é essa, né, a realidade brasileira, ou nos mangues que nós temos lá na Baixada Santista. Pois bem, então nós temos que essas pessoas que vão nos pés dos morros, elas degradam o meio ambiente, elas desmatam para instituírem suas residências ali. E aí nós temos os deslizamentos dos morros, os desmoronamentos dos morros, e causando desastres sociais. Então, nós temos essa questão. Vamos preservar o meio ambiente para erradicar a pobreza e vamos garantir um acesso à educação, à saúde pública de qualidade, à merenda escolar de qualidade para as populações, para também, né, que nós tenhamos uma preservação mais eficaz do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, percebam que há uma troca, ok? E aqui consagrou o princípio da precaução, conforme falei para vocês na aula passada, na Agenda 21. Já falei para vocês essa questão também de cooperação internacional entre os estados, que é essa questão de solidariedade entre os estados quanto a desastres ambientais, um notificando o outro. Algo que foi contemporâneo aqui no Brasil, nós tivemos um navio que partiu de um porto aqui no litoral norte, salvo engano, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e que ele já era um navio que estava com alguns problemas técnicos. E, durante a viagem, já na costa, entre a costa do Brasil e do Uruguai, ele veio a naufragar. Então, imaginem, nós tivemos, né, essa notificação por parte do Estado uruguaio ao Estado brasileiro em relação, olha, pode haver um desastre ambiental na sua costa, porque o óleo, ele, né, vai prejudicar a costa através das marés negras. Então, nós tivemos essa notificação do órgão ambiental uruguaio para o órgão ambiental brasileiro, o IBAMA, tá bom? Então, percebam, é proveniente da Agenda 21. Bom, a Agenda 21 é um documento que traz um rol de princípios, dentre ele o princípio da precaução. Nós também temos o princípio número 8, que fala sobre a questão das normas domésticas dos estados que participaram da Rio 92. Mas percebam, desenvolvimento sustentável. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, apesar de ser já previsto lá na Constituição Federal de 88, de forma implícita, e eu já vou explicar para vocês por quê, também está de forma expressa na Agenda 21. Então, foi a Agenda 21 da Rio 92 que nos trouxe o princípio do desenvolvimento sustentável de forma expressa. Não foi a Declaração de 72, conforme eu falei para vocês, a Declaração de Estocolmo. Não foi. Quem consagrou como princípio o desenvolvimento sustentável foi a Agenda 21. Cuidado, a Agenda 21 que é instrumento da Rio 92. Antes de nós continuarmos estudando os documentos aprovados, quanto, né, no caso, a Rio 92, eu precisava falar para vocês, em relação ao desenvolvimento sustentável, que não foi a Rio 92 que nos trouxe o conceito, apesar de ter consagrado como princípio, mas foi o relatório de Brundtland, conhecido como Nosso Futuro Comum. Então, em 1983, nós tivemos uma reunião, uma comissão instaurada no âmbito da ONU, que foi presidida pela Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra norueguesa. Então, essa primeira-ministra norueguesa, ela teve a incumbência de presidir uma comissão que iria abordar questões
em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E essa reunião durou até 87. Lógico, eles não ficaram até 87 lá sentados, eles iam se reunindo, né, pessoal? Bom senso. Mas, em 87 que nós tivemos a conclusão, que foi o relatório de Brundtland, que leva o sobrenome da primeira-ministra, que é conhecido como Nosso Futuro Comum. Esse relatório de Brundtland já foi cobrado em prova oral do TJ São Paulo, salvo engano, foi na prova de 2013. Um monte de candidato rodou, porque não sabia. Queria saber o que era o relatório de Brundtland. Tá? E o que ele trouxe? O relatório de Brundtland trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o que a Gro-Harlem Brundtland pensou? Poxa, estamos na década de 80. Nós temos os recursos naturais e eles são finitos. Petróleo, água, Vocês sabem que a água é um bem dotado de valor econômico, por isso que nós pagamos uma taxa, de acordo com a jurisprudência do STF, sempre será uma taxa, né? Há quem diga que pode ser tarifa, preço público, mas o STF tem entendimento que trata-se de um tributo. Ok? E também a questão do pagamento de outorgas, que sempre serão onerosas para a captação de água. Tá bom? Pois bem, então a Gro-Harlem falou, são bens finitos. Então nós podemos sim utilizar esses recursos naturais, mas deveremos utilizar de forma consciente para garantir que as futuras gerações também possam utilizar desses recursos naturais para viabilizar uma preservação das relações sociais e também um desenvolvimento econômico. Então, percebam que já é um discurso diferente do ecodesenvolvimento da Declaração de 72. Ok? Vocês vão entender quando eu falar da Declaração de Joanesburgo. Cuidado. Ok? Mas percebam, um trecho do nosso relatório de Brundtland. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional. Mudança institucional a gente pensa, poxa, as relações sociais dentro da administração pública, dentro dos entes privados, se harmonizam. Então, percebam, preservação do meio ambiente, preservação das relações sociais, preservação do desenvolvimento econômico, fomento do desenvolvimento econômico e reforça o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Pessoal, fazendo uma ligação com a Constituição Federal de 88, lá no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 88, nós não temos o princípio do desenvolvimento sustentável de forma expressa. Uma aluna, acho que foi do curso anterior, analista top, me mandou uma pergunta. Falou, professora, está aqui a jurisprudência da STF, e a jurisprudência da STF fala de desenvolvimento sustentável. Só que perceba, não era essa a questão. Não estava sendo analisado apenas o artigo 225, mas também o artigo 170 da Constituição Federal de 88. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável é um princípio implícito, ou seja, ele não está de forma expressa num artigo da Constituição Federal de 88, mas ele deriva através, da interpretação de dois artigos, do artigo 225 com o artigo 170. Por isso que nós falamos que é um princípio implícito, ele não está de forma expressa num dispositivo. O que está expresso é o princípio da solidariedade intergeracional e intrageracional do artigo 225 caput, que nós vamos ver mais à frente na íntegra da letra seca da lei. Mas, cuidado, nós não temos no artigo 225 da Constituição Federal, no caput, a questão de mudanças institucionais, investimentos em tecnologia, desenvolvimento econômico, só preservação do meio ambiente, assim como na Declaração de 72. Cuidado, pessoal. Isso é cobrado em prova. Ainda mais prova, que nós temos essa parte de princípios ambientais cobrar de forma mais incisiva.
Ok? Então, é importante que vocês tenham um conceito de vocês sobre o desenvolvimento sustentável a partir de tudo que eu vou expor nessas próximas aulas. Mas é muito importante conhecer esse texto, esse trecho, melhor dizendo, do nosso relatório de Brundtland, porque às vezes ele é cobrado, principalmente nos capotes das questõezinhas. Banca CESP adora tirar trechos de documentos internacionais, de jornais, e inserir no caput. Aí você tem que, ver qual que é a assertiva correta de acordo com o caput. Então, muito importante, hein? Eu gosto de complementar o material, deixar bem completinho. Pois bem, só voltando aqui em relação a Rio 92, até porque eu já estava explicando sobre desenvolvimento sustentável, conceito e princípio, nós tivemos aqui alguns documentos editados. Declaração do Rio, Declaração de Princípios sobre Florestas, Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a título de complemento da matéria, tá bom? Pois bem, agora vai ficar tudo mais claro para vocês. No âmbito da ONU, na Declaração de Desenvolvimento Sustentável na África, em Joanesburgo, em 2010, nós tivemos que a ONU ela elencou 3 pilares para o desenvolvimento sustentável. Então, isso é no âmbito da ONU, mas nós vamos ver como que a doutrina ela se porta. Nós tivemos o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Então, voltando aqui, em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam. Então, nós temos aqui 3 pilares. Como que já foi cobrado em prova, professora? A Fundação Carlos Chagas queria o conceito de desenvolvimento sustentável. Na prova da Fundação Carlos Chagas, eu acho que foi TRF 5ª Região 2012, salvo engano. Eu trouxe a questão aqui para vocês. E aí, a assertiva correta, ela tinha que contemplar os 3 pilares. Então, além de nós termos um conceito de desenvolvimento sustentável da Fundação Carlos Chagas, propriamente dito, o aluno, ele deveria observar estes 3 pilares na assertiva e assinalar a assertiva correta conforme estes 3 pilares apresentados pela a Organização Mundial, ok? Pela ONU, das Nações Unidas. Então, percebam, desenvolvimento econômico, nós temos sim que viabilizar um desenvolvimento econômico, nós temos sim que viabilizar um desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia é um dos instrumentos que viabiliza a proteção, a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós temos que preservar as relações sociais, as populações tradicionais, a questão da saúde pública, a questão da mulher, da infância, da juventude, tá bom? E a proteção ambiental. Então, tudo isso está interligado. Agora, professora, como que a doutrina se porta? O Gunther, o que ele fala? Ele fala que, na verdade, são 2 pilares. É um alemão, tá, pessoal? Pois bem, por que são 2 pilares? Veja, imagine a casa. Imagine o telhado da casa. Vocês sabem que essa parte aqui, da casa, que é o teto, vai comportar o telhado, as telhas. Então, vejam, isso tudo aqui é o telhado da casa, mas nós temos a parte concreto. Sem essa parte de concreto, nós não teríamos essas telhas organizadas formando, o telhado como um todo da residência. Entenderam? Pois bem, essa parte de concreto nós vamos denominar de preservação do meio ambiente. Isso aqui na visão do Gunther. Agora, esses pilares aqui, no caso, que estão sustentando o telhado como um todo, são o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Então, na visão do Gunther, quem vai sustentar, de fato, é a preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esses outros pilares. Então, por quê, professora?
De acordo com Robert Alexy, nós temos a otimização dos princípios da Constituição Federal de 88 e nas outras constituições. Então, nós não teremos que aquele princípio ele terá uma eficácia plena quando ele se choca com outro princípio. Tudo bem, nós temos vários princípios fundamentais. Princípio do desenvolvimento social, o princípio da preservação ambiental, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, princípio das relações econômicas do artigo 170, desenvolvimento econômico. São princípios que o STF entendem como princípios sensíveis, são os princípios, né, que nós temos que resguardar para viabilizar a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Tá bom? Vocês estão vendo agora essa questão econômica, né? A nossa crise, como está repercutindo na saúde pública, na questão da alimentação. Então, é importante que nós tenhamos uma significativa atenção a esse princípio da ordem econômica, do artigo 170. Mas, nós tivemos um julgamento em relação a um caso, né? Um julgado em relação a um caso da importação de pneus recalchutados da Europa, e também de alguns países sul-americanos. E nós tivemos uma resolução do CONAMA que vedava essa importação. Por quê? Imagine, o pneu é utilizado na Alemanha. E aí, a pessoa lá vai e descarta o pneu, com uma indústria, ela compra e faz uma reciclagem. Só que a vida útil daquele pneu não é a mesma de quando ele era novo. Aí, essa indústria exporta para o Brasil. O Brasil importa pneus recalchutados. Melhor, importava, né? Já vou explicar por quê. Aí, importava esse pneu com uma vida útil menor do que quando o pneu era novinho. Imagine, eu vou usar o pneu. Em vez dele durar, acho que 3 anos, ele vai durar 1 ano, 1 ano e meio. E o que eu vou fazer? Apesar dele ser mais barato, vou descartar. E, infelizmente, nós ainda temos a cultura dos lixões a céu aberto no Brasil. E aqueles descartes regulares de pneus iam virar uma pilha de pneus. E vem a água da chuva, e fica a água parada, daí o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que não é só da dengue, mas agora é de outras doenças, né? Inclusive, eu até fui já vacinada em relação à febre amarela, né? Por causa dessa questão de professor ficar viajando o tempo todo. Então, vejam. Nós temos uma proliferação, uma endemia, não é nem epidemia, já é uma endemia em relação, né, a essas doenças através desse vetor, desse transmissor, por causa de pneus recalchutados. Então, a resolução do CONAMA, que é um órgão ambiental do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é o órgão deliberativo e consultivo, lá de direito ambiental, da Política Nacional do Meio Ambiente, que implementa essa política ambiental no âmbito doméstico brasileiro, editou uma norma vedando essas importações. E aí, essa norma chegou numa ADPF, no STF, e a ministra Carmen Lúcia falou, olha, em relação a essa questão de desenvolvimento econômico, sim, nós temos que observar, é um princípio a ordem econômica que está de forma expressa na Constituição Federal de 88. Mas quando se choca com outro princípio de direitos humanos, de direitos fundamentais, que é a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado do artigo 225 caput da Constituição Federal de 88, nós iremos verificar qual que será, né, utilizado, qual que é mais importante para aquele determinado caso. Então, perceba essa ponderação dos princípios que se chocam. Nós deveremos observar a preferência em relação ao princípio da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o suporte dos outros pilares. Então, a ministra Carmen Lúcia, apesar dela não ter feito uma referência ao Gunther e essa questão dos pilares, ela analisou nesse sentir que a doutrina alemã nos traz essa crítica, que é muito utilizada e é respeitada aqui no Brasil, né? Para vocês verificarem em relação aos julgados que nós estamos verificando em relação ao meio ambiente. Ok? Então, cuidado, pessoal. Quando há o choque desses princípios na Constituição Federal de 88, nós iremos verificar qual que deve ser, né, utilizado, qual que deve ser, ter a sua preferência em face dos outros, por causa disso. Então, de acordo com o Gunther, são 2 pilares.
mas vocês não vão utilizar isso na prova. Só se for uma prova escrita. Nós aqui do curso ênfase também preparamos os alunos para curso de redação de prova escrita. Nós temos a professora Duda, que fala, né, sobre essa questão de redação para vocês. Eu não tenho nada dessas questões de técnica de redação, tá? Não sou eu. Mas eu dou dicas, né? Ó, pode ser cobrado isso, pode ser cobrado aquilo. Então, numa prova dissertativa, vocês podem falar, apesar da ONU ter adotado 3 pilares do desenvolvimento sustentável, de acordo com a Declaração de Joanesburgo da África do Sul em 2010, nós temos a posição da doutrina, que é muito respeitada, que fala que são 2 pilares. Ok? Mas isso em prova objetiva, vocês não vão cair. Só se a prova CES falar de acordo com a doutrina, tá? Então, cuidado, pessoal. Vocês estão vendo que a preparação de vocês é bem completa, né? Por isso que é importante fazer esse curso de analista e técnico regular, top, porque nos cursos de reta final não tem como eu ficar abordando posição de jurisprudência e doutrina conflitantes. Entenderam? Então, vocês são privilegiados por estarem fazendo essas 6 horas de noções de sustentabilidade. Não que não seja legal fazer o reta final. É ótimo, mas é mais uma revisão para quem já teve o curso regular. Tá bom? Então, cuidado. Sempre lembrando desses 3 pilares, caso caia uma questãozinha cobrando o conceito de desenvolvimento sustentável. Pois bem, na próxima aula, também nós vamos continuar estudando essas normas soft law. Vamos estudar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, ou Rio 2012. Por que é Rio +20? Só para, né, dar, né, aquele gostinho em vocês, para continuarem aí me assistindo noite adentro ou manhã, né? Tenho certeza que muitos de vocês concurseiros estão aí 4 horas da matina me assistindo. Pois bem. Bom, nós tivemos a declaração do Rio de 92. Então, mais 20 anos, nós temos 2012. Professora, essa questão de datas é importante? É muito importante, porque Banca CESP, infelizmente, gosta de brincar com datas. Eu já vi uma questãozinha da Banca CESP falando, a conferência não sei o que lá, de 2002. Nós não tivemos nada em 2002, tá, pessoal? É 2012 ou 92. Então, cuidado com essa questão de datas, questão de prazo e competência, tá bom? Então, na próxima aula, vamos estudar a Rio +20. Até mais!